a paz de Deus nos envolve agora e sempre. Vamos fazer uma breve leitura do Evangelho para a gente iniciar a nossa palestra da tarde de hoje com o tema psicopatia ou obsessões. Abandonar seu pai, sua mãe, seus filhos. Quem tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, disso receberá o centúbrio e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19. Explicando essa passagem do Evangelho, Jesus não está mandando você abandonar familiares. Esse trecho aqui é preciso que a gente tenha muito cuidado na sua compreensão. Nesse sentido de abandonar, significa deixar para ir à igreja, para ir ao culto, para assistir uma palestra. Não significa abandonar, entendeu? E quando a gente vai fazer aqui uma avaliação no texto, a gente percebe claramente que o texto foi modificado. Então, o Cristo que mandou você honrar pai e mãe, ele não ia dizer, abandona tua mãe, deixa ela aí mesmo por causa de mim. Não é nada disso. Então, esse termo abandonar significa deixar temporariamente para fazer o bem e depois voltar para casa. A mesma coisa relacionado aos filhos, né? Deixar o filho, quer dizer, eu vou deixar meu filho com a minha mãe e vou lá no Patrício escutar uma palestra. Mas eu vou voltar para casa. Então, é nesse sentido que o Cristo estava aqui fazendo essa pregação para os apóstolos que ali estavam, né? Então, de repente, Pedro pergunta, né? Mas nós deixamos tudo por vossa causa, né? Então, quando Pedro diz isso, significa missão. Só que ninguém aqui está em missão. Estamos aqui em expiação e prova. Então, a mãe que está doente deve ser abandonada? Não pode. O Cristo não ia pregar isso, né? O pai abandona, você abandonar seu pai também não. Então, ele fala que essa questão de abandono é uma questão temporária. Eu vou socorrer, mas eu volto, né? Porque, veja, Jesus não abandonou nem José nem Maria. Não é? José morre e ele fica com Maria até a crucificação. Então, seria muito contraditório ele colocar num texto que teria que abandonar agora seu pai e sua mãe. Peraí, ele não abandonou a dele, né? Ele ficou com a dele. Então, o que ele se refere aqui, pessoal, é o seu compromisso com seu pai e o seu compromisso religioso, né? Então, você pode fazer as duas coisas que não tem problema nenhum, tá bom? Vamos fazer a nossa prece de início dos nossos trabalhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ofertamos os nossos corações em prol dos necessitados. Erguemos as nossas mãos para aqueles que caíram, Senhor, à beira do caminho, para que eles venham até Ti, Senhor, e sigam os Teus passos e o Teu amor eterno. Em Teu nome, em nome de Maria, damos por iniciado a nossa palestra, na Tua paz, na Tua luz e no Teu amor. Muita paz para todos. Psicopatia ou obsessões espirituais é o nosso tema da tarde de hoje. É interessante quando a gente começa a estudar, principalmente a psicopatia na infância, onde muitos pais querem ignorar que ela não existe. Existe. Uma criança, ela já pode apresentar traços psicopatas. No entanto, essa questão de ignorar os fatos só vai agravar o problema. Porque não é fácil você vir com a missão ou com uma expiação em prova de você ter um filho com esse transtorno. Isso não é fácil, certo? Mas existem sinais que a criança já traz. E alguns nós vamos citar aqui. Os primeiros sinais que a gente observa nessas crianças é o modo dela tratar os animais. Elas se acham superiores, né, aos animais que ali estão.
E ela procura qualquer forma, qualquer maneira de torturar aquele animal. Então, primeiro ela vai olhar o lugar que fica aquele animal, ela vai imaginar o objeto que pode perfurar aquele animal e que pode levar aquele animal a uma morte. Isso já seriam os primeiros sinais a ser observado. Porque se aquela criança ela pega um garfo para furar o olho de um gato, isso não é normal. Né? Então, a criança que está se aproximando daquele animal, quando ela não tem essa tendência, a tendência dela é observar, analisar, se aproximar, alisar o animal e se assustar e recuar. Mas na psicopatia infantil isso não acontece não. Então a criança se aproxima, ela vê qual é o lado mais frágil do animal, é os olhos, ela pega um garfo e fura o olho do animal. Só que o que acontece? Se ali houver qualquer tipo de hemorragia, essa criança não tem sensibilidade nenhuma à dor. Ela vai olhar aquilo como um fato normal, entendeu? A mãe vai se preocupar com aquela atitude, mas isso é uma das muitas atitudes que ele vai cometer, certo? Isso é apenas o alerta que começou dentro de casa. É natural que uma criança tenha medo de inseto. Os adultos têm medo de inseto. E o que a gente persegue na psicopatia infantil é que aquela criança ela não tem medo de nada, ela tem frieza. E essa frieza emocional que ela tem é a vontade de se aproximar para torturar. E quando muitas vezes a gente observa determinadas crianças, elas pegarem uma barata e não matar, olha o sinal. Ela vai torturar o inseto. E essa tortura de inseto que a gente diz, né, que ela está praticando ali, ora, uma criança normal teria medo. Ela soltaria o inseto, né, com medo que aquele inseto reagisse contra ela. Na psicopatia infantil isso não acontece. Ela vai pegar a barata e fazer isso. Ela não está nem aí. Então, o que ela quer é o domínio daquele inseto, mas ela vai chegar no domínio de outras crianças, né? Então, ela está ali, a mãe se assusta com aquilo, ele não está nem aí. Então, significa que você tem um grande problema em casa. Dentro dos processos obsessivos, a gente sabe que alguns espíritos podem causar pânico naquele espírito, né? Pode causar um pânico nele. Mas esses espíritos não vão desenvolver na criança a psicopatia, não. Porque a gente não pode enquadrar a psicopatia como um processo de obsessão espiritual, não, de jeito nenhum. Característica do comportamento do espírito. Tendência para o mal. Olha aí. E quando Allan Kardec vai falar sobre esses espíritos, é interessante, né? Ele diz que esses espíritos, quando estão desencarnados, eles fazem o mal pelo simples prazer de ver as pessoas infelizes. Kardec fala sobre isso. E ele ainda diz ainda mais. Quando estão reencarnados na Terra, são os verdadeiros flagelos sociais. Quer dizer, sociedade para ele não existe. O que existe é um império da sua própria maldade. Então, dentro desse processo de psicopatia, a gente observa que existem espíritos psicopáticos na prática do mal, que eles são insensíveis à dor do ser humano, está entendendo? Mas esses espíritos, eles estão mais enquadrados em falanges espirituais. E muitas vezes são chefes de falanges espirituais. E esse chefe de falange espiritual, na verdade, eles renunciaram ao sentimento materno, paterno, são espíritos extremamente frio e calculista. Se aqui no mundo espiritual a gente for para apresentar uma mãe dele de vidas passadas, não faz diferença. Ele não tem sentimento nenhum. Se aquela mãe de vidas passadas começar a chorar pedindo a ele que ele se arrependa, ele não tem sentimento nenhum. Aquilo não vai atingi-lo em nada. Por isso que alguns tipos de doutrinação que se fazem centro espírita, é muito complicado quando você pega uma entidade psicopata e você quer trazer uma mãe para convertê-lo. Você não consegue. Porque a doença está na essência da maldade do espírito. Só ele consegue mudar o destino. O pai e a mãe fez a parte deles, né?
Então, muitas vezes a mãe não colaborou com aquilo, a mãe não aceitou de nenhuma forma. Mas o que é que acontece? O espírito já nasce com as suas características. E essas características de comportamento, muitas vezes foi adquirida durante várias e várias existências praticando o mal. Até o ponto de dizer, né, alguns espíritos inferiores, eles dizem, eu sou Deus, Deus não existe. De tanta maldade que ele já praticou, então eles se acham Deus. As doutrinações estão equivocadas quando essas doutrinações evocam esses espíritos, que já é bastante complicado você evocá-los, porque esses espíritos, na verdade, eles já vêm sabendo quem está ali e quais são as fragilidades daquele grupo. A tendência é ele dominar o grupo de uma forma que esses grupos não vão entender que ali existe entidade trevosa, psicopata, infiltrada na reunião, dando uma de necessitados. Olha o perigo pessoal de quem doutrina. Por isso que nos hospitais, para se doutrinar, é treinado para tudo. É observado tudo. Porque geralmente esses espíritos chegam no final de uma mediúnica ou de uma desobsessão dizendo, eu quero ser atendido. Por favor, me socorra. Vocês não estão vendo o que eu estou precisando? Psicopatia espiritual. Ele chegou no final da reunião, porque ele sabe que essa reunião vai passar do horário, a vibração vai cair e ele vai dominar o grupo. O doutrinador que não tem experiência em lidar com esse tipo de comunicação, sabe o que acontece? Está certo, meu irmão. A gente vai abrir um espaço para lhe ajudar. É a perdição. Porque aquele espírito vai prender o doutrinador numa coisa de um sentimento artificial, que ele vai passar para o doutrinador. Olha, eu lhe agradeço, mas eu estou aqui todo me sangrando. Olha, eu sofri um acidente. Por favor, me ajude. Enquanto isso, ele está vibrando para as equipes inferiores invadir a reunião. Ele só ganhou o tempo. O que acontece nessas reuniões quando elas são invadidas por essas entidades? Todo mundo passa mal. E você agora se tornou-se refém dessas equipes. Porque o doutrinador, ele vai numa coisa chamada, né, conceito emocional. Então, o que é isso? Ele vai dizer, não, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer o bem. Só que aquele espírito não chegou no início da reunião. Ele chegou no final. E quando essa reunião está ali transcorrendo, sabe o que acontece? Esse espírito não chega de novo. Ele deixa para o final. E mais uma vez no final ele diz assim, olha, eu sou aquela pessoa que veio necessitada, eu estou precisando de ajuda, por favor, não melhorei. Essa equipe vai tomando conta da reunião, essas pessoas vão ter projeção de tristeza, depressão, suicídio, porque essa reunião já está dominada pelas trevas. E tudo isso começou pelo um conceito chamado caridade doutrinador, onde ele não foi cauteloso nas suas colocações. Porque algumas vezes eu tive em doutrinações e eu vi entidades chegarem desse tipo no Maria Cláudia. A minha primeira pergunta foi, terminou a reunião, viu? Por que você veio no final? Não, porque eu preciso ser ajudado. Olha, parou aqui. Eu vou encerrar a reunião agora. Aí a gente vê a transformação. Por que você vai encerrar a reunião? Não está vendo que eu estou precisando de ajuda? Tá, não. Você não está precisando de ajuda, não. Se você estivesse precisando de ajuda, você ia respeitar o horário. A mentora não ia permitir, não, que você chegasse no final de uma reunião. A gente já está vendo que o nível de conversa está indo para uma discussão. O que é que a gente faz ali? Vou encerrar a reunião, você vai com a equipe. Eu não vou me estender mais do que isso, não. Parou ali. Porque a gente sabe que ali existe um espírito com muita habilidade de conversa para sustentar 10, 15 minutos e aquela reunião ser invadida por entidades inferiores. E muitos doutrinadores inexperientes caem nessa história. Certo? Quando a gente observa que esse processo de psicopatia existe no mundo espiritual, então o que a gente faz? A gente chama as equipes de hipnose superior, que são especialistas em combater esses espíritos. Eu tenho certeza que eles não querem diálogo com esses espíritos. Porque são um espírito de uma ordem elevada, de uma moralidade impressionante,
que não vai conversar com eles, vão transferir para mundo transitório, que são estações de tratamento, prisões espirituais que existem nesse mundo, ou então esses espíritos, eles vão para mundos inferiores, reencarnação compulsória naquele exato momento. Aí eles não querem conversa, mas se ele pega um ser humano ali, ora, pode ter certeza, o coração de vocês é deste tamanho, eu entendo. Ele vai dizer que morreu, que não foi ajudado, ele vai dizer que precisa de ajuda, e o coração de vocês ali vai funcionar como uma verdadeira cilada coletiva para todo mundo. Então, quando a gente trata desses casos no mundo espiritual, a gente já está sabendo quem é, já tem toda a ficha de crime que eles cometeram, que não são poucos, são vários crimes, matou pai, matou mãe, matou família inteira, e agora estão dentro de falanges espirituais, continuando matando. Então, se temos todas essas informações, não existe conversa. Porque quando a justiça divina diz assim, olha, naquela região ali tem uma entidade psicopata que está influenciando as pessoas a suicidar, tem que recolher agora. Não tem doutrinação para esses espíritos. Eles são recolhidos imediatamente. E quando essas equipes de hipnose superior chegam, pode ter certeza que não há nenhuma reação. É uma neutralização total. Por quê? É fluido anestésico, é fluido calmante que se joga em cima deles, começam a ficar adormecidos e são transferidos para outros mundos. Saiu daquela localidade. Olha, se a justiça brasileira fosse feita a gente, não existia mais crime. Vocês acreditam nisso? Não existia. Porque o que existe aqui no mundo espiritual é tolerância zero para esse espírito. Porque não há condições nenhuma. Então, voltando agora aos seres reencarnados, aonde é que a gente está vendo mais psicopatia? Nos jogos eletrônicos. Olha aí. As mães fiquem atentas para os primeiros sinais. Os games de violência. Primeiro sinal. Então, ela não está vendo que aquilo tem alguma coisa de errado. Ela não está vendo que aquele menino que está dentro do quarto, ou aquele adolescente, ele está formando uma personalidade criminosa e reforçando o que ele já trouxe em vidas passadas. Elas não estão percebendo isso. E essas mães estão achando que esses filhos são normais. Não são normal. Por quê? A partir do momento que você entra no jogo de game, né, no mundo virtual, você também é o personagem. Nós estamos agora lidando com personagem, né? O personagem virtual com o personagem real, que é justamente aquela pessoa que está ali. Então, esses jogos são muito violentos. E essas projeções de violência vai quebrando toda a capacidade de sentimento humano daquela criança que já é um psicopata. Só faz reforçar a situação, não é isso? Então, para aquela criança ali agora, a família é o mundo virtual, não é o mundo real. E esse mundo virtual que está ali, ele não é obediente ao pai, não é obediente à mãe, ele não tem sentimento pela criança mais nova, ele não tem sentimento pelo gato, não tem sentimento pelo cachorro, pela professora, por ninguém. Sabe por quê? Ele criou uma personalidade imaginária. E essa personalidade imaginária, ela é muito complicada. Porque para ele é o líder do lar, não é o pai. E tudo aquilo que o pai falar e lhe contrariar, olha, a mente dele vai numa velocidade impressionante. Como arquitetar para eu matar o meu pai? E para ele não existe freio, nem pausa, não. Então, o que é que vai acontecer ali? Tudo aquilo que ele viu lá em termos de programação virtual, ele está programando a memória agora para matar, e ele vai matar. Se esse pai ele for um pai experiente, ele vai perceber que essa criança ela vai ficar semanas e semanas em silêncio. Já não quer mais o computador, agora tu é o game. Olha que interessante. Quer mais não? Então, você não vai para o quarto não? Não, vou não. Quero não. Eles agora fazem parte do jogo. Agora, como eliminar, né? Através de arma, incêndio, envenenamento, eles vão arquitetar tudo, entendeu?
Até mesmo a cena do crime eu tenho que apagar. Agora tu está lidando com um psicopata que só dentro da tua barriga. E que muitas vezes a ingenuidade de pai e mãe, entendeu? Leva a uma situação dessa. Porque se essa criança estava numa atividade diária, lá no mundo virtual dele, e ele parou, ele é como uma serpente. Como eu vou agir agora? E aí vem os grandes problemas que vocês verificaram essa semana com a criança de 14 anos de idade. 14 anos de idade, psicopata. Então, ali ele já tinha saído do mundo virtual, né? Para a gente estudar esse caso aí. Quando ele saiu do mundo virtual, então, a namorada que estava integrada também no jogo e que fazia parte do jogo, o que aconteceu? Ela também combinou o crime. Ela também será enquadrada nesse crime. Porque no momento em que ele arquitetou esse crime, provavelmente ele disse, acabou o jogo agora. Agora, eu e você tem outro jogo, né? O jogo da vida real. E ela participou de tudo isso. A partir do momento que ele encontra a arma do pai, está entendendo? A partir do momento que ele coloca a medicação na comida, ou não foi na água, ninguém sabe ainda, certo? Então, ele já sabia o fim disso tudo. E já sabia que ia matar para não se arrepender. Olha aí o processo que trouxe do outro lado. Olha o grupo que esse espírito participou. E depois de matar o pai, matar a mãe, então a criança começou a chorar, eles vão matar também. Tudo aquilo ali na vida dele é virtual. Nada é real não, viu? É tudo virtual. Ele não acordou ainda para a loucura que ele fez, né? E quando ele disse, e agora? Eu vou fazer o quê, né? Então ele já tinha arquitetado uma história na cabeça dele. Mas ele tinha que também limpar a cena do crime. Olha que psicopatia com 14 anos de idade. Então, inventou a história que a criança tinha engolido lá um caco de vidro e o pai, preocupado, saiu com a criança para o hospital e o sangue que estava ali era da criança. Como é que alguém arquiteta tudo de uma maneira que deixa até a polícia em dúvida naquele momento, né? Escutando a conversa dele e tudo. Vamos procurar nos hospitais. Onde é que está essa criança? Onde é que está essa mãe? Mas o que acontece? O maior prazer do psicopata é revelar o seu crime. Olha, tortura ali não vai adiantar, né? Que eu sou contra isso. Tortura não vai adiantar nada. Se você sentar um psicopata, o prazer dele é contar o que fez. Sabe por quê? Porque é inteligência maligna. Inteligência maligna. Então, o delegado nem precisou muita coisa. Disse, pronto, eu vou contar o que fiz. E contou. Agora me diga uma coisa, nesse processo pode existir espíritos também auxiliando ele? Se existe espírito auxiliando ele, não são bons. São espíritos também psicopatas auxiliando todo aquele crime. Aí, a partir daí, o que é que a gente observa com relação a isso? Jogos eletrônicos de violência não dá para criança. É o que a gente mais diz. Se essa criança aí não tiver nenhum sintoma de psicopatia, aquilo não tem nenhum efeito. Entendeu? Aquela criança, a memória dele de tanto ver aquilo, se repete as cenas, ele não quer mais. Ele já quer partir para outra coisa. Mas na psicopatia, a memória, ela tem uma fixação por violência. Está entendendo? E essa fixação por violência é que torna essas criaturas indomáveis. O que você for falar, que foi o caso do pai, que falou, olha, eu não vou permitir que você vá para tão longe, conhecer uma menina, que eu não conheço ela, eu vou, vai não, eu vou. A partir dali, ele já disse, eu não vou não, então vai morrer tudinho. Então, esses espíritos que estão reencarnados, tem cura? Tem não. Psicopatia não tem cura. Essa criança, ou adolescente que está ali de 14 anos, pela visão do mundo espiritual, ele tem que pegar prisão perpétua. Só que no Brasil não existe. Ele é de menor, não é verdade? Quando ele completar 18 anos, zerou o crime. E agora? Ele vai voltar para as ruas com 18 anos. Ele vai fazer tudo de novo. Está entendendo? Sabe por que ele vai fazer? Porque o mundo virtual que ele criou matou pai, mãe e irmão. Me diga uma coisa, vizinho e amigo faz diferença? Não vai fazer nenhuma diferença, vizinho e amigo não.
O que os pais têm que compreender? Que uma criança como essa, que a família era evangélica, né? Família evangélica, entendeu? Que ensinou a ele o que é bom. A religião sempre ensina o que é bom. Mas você observe, quando o Espírito pediu para nascer numa família evangélica ali, já pediu o quê? Uma renovação moral. A implantação do evangelho na cabeça dele. Mas quem atrapalhou esse espírito nesse progresso? Foi o pai e a mãe? Foi não, foi o game. Ali que estava, está entendendo, o gatilho que disparou e que essa criança friamente ia praticar aquele ato. Lembramos da época de Kardec, para a gente encerrar nossa parte aqui, que Kardec também estudou um caso de psicopatia, em 1858. Então, estavam as crianças brincando na praça, e junto com essas crianças tinha também um mais velho que estava lá, e disse para ele, vamos brincar de se esconder? Olha só, psicopata na infância também, viu? E pegou aquelas duas crianças, botou dentro de um baú, naquele tempo tinha muito baú, né? Trancou o baú e sentou em cima. E as crianças morrendo por asfixia. E ele sentado em cima, uma criança também. Depois ele abriu o baú e viu que as crianças estavam desmaiadas, mas respirando. Ele fechou de novo. E quando ele fechou, ele esperou até a hora da morte. Morreu as duas crianças lá dentro, ele matou. Friamente, confessou o crime. Isso em 1858 teve uma repercussão muito séria na França, né? Um debate muito grande com relação a isso. E Kardec levou o caso para o Espírito São Luís. Olha que interessante. E a pergunta que Kardec fez ao Espírito São Luís foi, de onde veio esse espírito? Ele disse, de mundo inferior. Por que Deus permitiu a ele que ele viesse à Terra? Perguntas bem inteligentes, Kardec, né? E o Espírito São Luís disse, porque Deus dá chance a todos. E realmente, a chance é dada a ele, ao mundo de expiação e prova. E Kardec pergunta, para onde esse espírito vai após a morte? Ele volta para o mesmo mundo, inferior. Há possibilidade dele voltar para a Terra, para reencarnar, para reparar os seus atos? O Espírito São Luís disse, não. Essa foi a última chance que ele teve nesse planeta. Veja, em 1858, foi a última chance que ele teve nesse planeta. Ele não volta mais a esse planeta de forma nenhuma. O que eu quero dizer com isso é que a psicopatia sempre existiu. Mas só que hoje, o que a gente está encontrando de casos é impressionante. O isolamento total dentro de um quarto, está entendendo? Ninguém sabe o que aquela pessoa está pensando, de que forma aquela pessoa está agindo. Os jogos eletrônicos que estão ali de violência, 8 horas, 12 horas. Tem criança que amanhece o dia. E a mãe, para não se preocupar, faz, deixa, está dentro de casa, não vai nessa história não, viu? Eu vi um caso, um determinado caso no Agreste, de uns jovens de 17 anos de idade, né, que era meu paciente. Ele era dependente tecnológico. Dependente tecnológico mesmo, né? E eu estava com esse carro lá tratando dele, e existia uma coisa, ele era muito obediente a mim, mas ele não era obediente à família. Então, o que acontece nesse caso real que eu vi lá no Agreste, né? Ele diz para mim, olha, doutora, se minha mãe tirar o celular, eu mato ela. Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, eu já estava vendo o grau de psicopatia ali, se eu mato. Eu digo, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar com a tua mãe e a gente conversa. Aí eu fui conversar com ela, eu disse, vamos fazer, olha, eu estou aqui com seu filho, ele é dependente total. Então, não tira o celular dele, vamos fazer um acordo. Você vai apenas ficar no celular 3 horas, está certo assim? Eu concordo. E a senhora vai ter que liberar. Mas, doutora, olha, pelo amor de Deus, me ajuda. Deixe ele só 3 horas. Ele disse, olha, doutora, 3 horas eu aceito. Aí ela foi para casa, sabe o que ele disse? Cadê o celular? Eu disse, não dou não. Nem 3 horas, nem 3 horas nenhuma. Eu disse, está certo. Ele pegou um facão para matar a mãe. Quando ela voltou, eu disse, eu não disse à senhora que não fizesse isso. Que não fizesse. Aí o que é que acontece? Ela não deixou mais ele com o celular e ele partiu já para outras situações dentro de uma psicopatia a sério.
Ele chegou para mim e disse, doutora, estou planejando fazer um atentado lá no shopping de Caruaru. Olha aí. Então, são coisas que você olha e diz assim, e agora? Vamos conversar, vem cá. Olha, você não gosta de ser ferido, por que você vai ferir os outros? Mas isso, pessoal, o sentimento está bem distante daquilo que a gente quer para aquela pessoa. Porque são espíritos que já trouxe vários problemas, entendeu? De crimes praticados em vidas passadas. E naquele momento a gente foi conversando, vamos esquecer esse negócio de atentado? De que forma eu vou esquecer? Pronto, entra tua mãe de novo. Pelo amor de Deus, dá esse celular a esse menino. A senhora vai ter problema. Ele já está dizendo aqui que vai praticar um atentado? Então ela disse, está certo, doutora. Essa semana eu deixo ele com o celular. Pronto. Ali ele ficou na dele. Não pensou mais nenhum atentado. Então, existem situações aí que a gente pode negociar e contornar uma tragédia. Mas quando a mãe não conhece o problema, ela vai criar um bem maior. Porque ela vai achar que a autoridade dela de mãe vai resolver aquela situação. Não resolve essa situação não, pessoal, de jeito nenhum. Porque quando a gente observa essa dependência tecnológica que está aí na juventude, é uma dependência gravíssima e que vocês, mães, são culpadas. Porque tudo na vida tem seu controle. Mas quando perde o controle, a gente tem que ir para a negociação. Não adianta você falar, eu vou trancar o quarto, eu vou jogar seu celular fora. Nem fale nisso, porque ele é dependente agora. Não adianta mais não. Então, por isso que a gente tem que separar o que é psicopatia e o que é obsessões espirituais, né? As obsessões espirituais existem, mas a psicopatia é uma condição que o espírito traz. Muita paz para todos. Faço umas perguntas bem rápidas, por causa do meu horário, que vai chover também, viu? Doutora, o que eu queria perguntar, de acordo com a sua palestra, a Sim. psicopatia vem já do espírito. Então, porque tem a vertente científica, né? Que a gente incutindo a moral e os bons costumes seria controlado. Mas isso infere, pelo que a senhora falou, que os psicopatas eles não sentem nada, tipo nem amor, nenhum tipo de emoção, por isso que matam. O único prazer seria matar ou fazer mal ao outro? Olha, é interessante, porque a psicopatia dos dias atuais de hoje, ela está mais no mundo virtual e o mundo real. Então, o estudo nosso nessa área diz o seguinte, que o mundo virtual que ele criou ali, em termos de violência, ele vai trazer para o mundo que você está vivendo agora, o mundo real. Então, o seu mundo real para ele é o virtual. Veja que confusão. Então, você é apenas um personagem de um game, que morreu e pronto. E agora? Não sente nada. Entendeu? Então, quando o delegado começa o interrogatório e diz a ele, você está arrependido? Não. Ele não está arrependido porque ele ganhou o jogo na cabeça dele. E o jogo foi matar meu pai, minha mãe, meu irmão e acabou, ficou sozinho no mundo. Você faria tudo de novo? Faço. Faria tudo de novo. Ele vai despertar daqui a 3 meses ou 4, né? Quando ele sair do mundo virtual e para o real, então aí ele vai observar o que ele fez. Mesmo assim, eu acredito que esse jovem de 14 anos, quando ele está no mundo virtual e real, quando ele cair na realidade, ele se mata. Entendeu? Ele não sobrevive. Ô, doutora, mas assim, tirando os jogos, o psicopata mesmo, aquele que, independente de jogo, do que for, que não sente nada, que sente prazer de matar, aquele que, o serial killer, basicamente. Aí a gente pode adivinhar que é da personalidade, que é realmente espiritual. Ninguém cria psicopatia, ele já nasce psicopata. Ele já nasce psicopata. Está entendendo? Ninguém criou o psicopata, ele já nasceu psicopata. Então, quando vocês ouviram falar aí do maníaco do Parkinson, está entendendo? Então, a gente observa a frieza dessa pessoa, e quando você vai fazer um estudo desse espírito, ele veio de mundo inferior. Foi dada uma oportunidade, essa oportunidade é jogada fora, e esse espírito aqui no mundo espiritual, a punição provavelmente vai ser de 200 a 300 anos em regiões inferiores, pelos crimes cometidos, viu? Não sai não. Se isso não resolver numa região inferior, então eles vão para o mundo transitório, né? O que é um mundo transitório?
É uma verdadeira prisão, onde eles não têm como sair dali para outros mundos, para influenciar a ninguém, e ali a memória se torna memória repetitiva. Ele vai ver todos os crimes que ele praticou para ele chegar a um arrependimento. Olha que situação complicada. Então, isso quer dizer que durante 24 horas, claro que não existe horas lá, né? Mas durante 24 horas, eles vão ver toda a cena do crime na mente e não vão conseguir fugir dela até chegar a um estado de arrependimento. Então, isso você vai colocar aí 500 anos de punição. A justiça divina não brinca, viu? Boa tarde, doutora. Como é que se diz? A dependência do celular é pior do que as drogas para um adolescente? Olha, veja só. Vamos ver a dependência química e os estados emocionais, né? Então, a dependência química, com tratamento, você se livra, tá certo? Mas a dependência tecnológica, ela não vai de nenhuma forma danificar você, você vai se achar normal. Mas um drogado não, ele vai dizer, não, quero sair disso, não dá certo não. Porque eu estou ficando louco. Só que a dependência tecnológica, ninguém vai dizer assim, eu estou ficando doido porque eu estou usando um celular. Ninguém vai dizer isso. Eu estou ficando com esquizofrenia porque eu estou 24 horas com o celular. Ninguém vai dizer isso, sabe por quê? Isso é moda, não é verdade? Aí que está o grande problema da criança que tem psicopatia. Para aquela mãe, aquele computador, aquele tablet que ela deu a ela, é uma ocupação. Mas uma ocupação, pessoal, de 8 horas, de 12 horas já não é normal. Já tem alguma coisa de errado. E quando a gente observa dentro dessa ocupação que há sinais de violência, é melhor você conversar, levar para uma psicóloga, para um psiquiatra, porque ali naquela família vai acontecer um crime a qualquer momento. Doutora, dentro da rede está tendo uns grupos chamados panelinhas. Essas panelas são crianças e que entram em contato com as outras crianças através de jogos e trabalha na mente dessas crianças que ficam sozinhas dentro de casa, que têm problemas emocionais. E começa por uma mutilação, depois Isso tem um caso que o cabeça era um filho de uma pessoa rica que estava morando em Portugal. O Brasil descobriu. Então, ele começava a trabalhar na mente. E esses casos que estão acontecendo na rua, queimando os moradores de ruas, são adolescentes que participam dessa panelinha. Aí a minha questão essas crianças que são influenciadas, né, por essas outras crianças que são os psicopatas, essas crianças, elas se tornam psicopatas, as que aparentemente eram só crianças frágeis, ou elas realmente têm uma predisposição, ou elas têm ainda jeito de de sair dessa? Olha, eu vou dizer uma coisa. A gente observa aí o pensamento que ele é coletivo, ele é compulsivo e todos estão no mesmo nível vibratório. Então, todos são psicopatas. Entendeu? Todos eles, depende do grau, mas todos eles são. Porque, entenda, uma criança daquela que matou o pai e a mãe com 14 anos, se ela morrer hoje ou cometer um suicídio, ela vai para o vale do suicídio. Aqui não existe de nenhuma forma conselho tutelar espiritual, não, viu? Aqui não existe, não. Para a justiça divina, sabe o que eles vão verificar? Vamos ver o histórico desse rapaz aí, ver o nome dele aí. No histórico está dizendo aqui que em diversas reencarnações ele matou. Então significa que ele é rescindente. Vai para a região inferior, com 14 anos. Porque não estão vendo a idade, está vendo as práticas que ele praticou em vidas passadas. Então, essas práticas, muitas vezes, ele praticou lá com 30 anos, veja. Isso vai diminuindo o grau de idade, né? Praticou com 14. Se ele reencarnasse de novo na Terra, coisa que eu acho muito difícil, com 10 anos ele ia fazer a mesma coisa. Então, a ficha dele, que existe no mundo espiritual, a justiça divina vai determinar a prisão dele em regiões inferiores com 14 anos. Então, significa que aqueles que chegam lá, aquele pobre morador de rua está dormindo lá, e ele joga fogo, incendeia, aquela pessoa morre, é crime. Todos eles vão responder por isso e todos eles vão para a região inferior.
Não escapa, não. Se tiver 10 anos de idade, vai também. Doutora Cristina, boa tarde. Eu trabalho no colégio do Estado e teve essa lei federal de tirar os celulares dos alunos durante as aulas. Só que lá, nenhum quer dar o celular para ser guardado. Eles escondem, eles fazem tudo. O gestor chega até a dizer, ou dá ou vai para casa. Eles dizem, eu vou para casa. Só que, para sair do colégio, eles têm que assinar o tesmo. Aí eles não querem assinar, e nem assim eles entregam. E ainda vai adiante do gestor e diz, pois, se eu não ficar no colégio, eu taco fogo aqui. A dependência tecnológica, não adianta. Então, para você implantar uma lei, a gente tem que entender o seguinte, tinha que existir primeiro a preparação psicológica em grupo coletivo, está entendendo? Então, o Estado não contrata psicóloga, está nem aí, né? Então, o que acontece? Eu vou tirar algo que você levava todos os dias, que é um celular. Você está viciado. Então, se você está viciado, isso tem que ser trabalho de meses, de anos, para dizer, pessoal, aqui é uma escola, a gente não vai tirar agora, está entendendo? Mas vamos fazer o seguinte, vocês vão ter meia hora com o celular. O caminho seria esse. Depois de meia hora, aí a gente vai guardar, tá certo assim? Eu tenho certeza que eles seriam obedientes a isso. Então, depois de meia hora, a gente ia trabalhando isso, e pessoal, vamos fazer o seguinte, vocês só vão ter 10 minutos de celular. Tá bom assim, 10 minutos, pronto. Eu vou esperar aqui 10 minutos. Todo mundo já viu o que tinha de ver, pronto, vamos guardar agora, mas da forma que fizeram foi errada. Da forma que fizeram, não entenderam que existem pessoas totalmente dependentes, adolescente dependente. E se brincar, ele mata até a gestora. Pega no celular dele para ver, ele mata. Então, a forma que fizeram foi equivocada. Então, ali teria que ter reuniões com ele, conversação com eles, negociação com eles. Você está lidando com pessoas doentes, não é assim não. E quando você vai simplesmente tirar um vício, o que é que o médico diz? Vamos tirar aos poucos? Porque se você tirar de vez, existe o quê? Abstinência, não é isso? Então, existe abstinência tecnológica. E a abstinência tecnológica é a perda do... Eu vou perder o meu aparelho, eu vou perder minha rede social por causa de você. Pronto, ele começa a fazer um somatório e daqui a pouco ele provoca um atentado em sala de aula. Então, a maneira que fizeram está errada. Não é assim, não. Não, ele sente, porque, veja só, a questão da dependência tecnológica, a gente vai observar que é o contato dele com o objeto, o contato dele com a imagem. Quando você quebra tudo isso, isso aqui sente, de imediato, vai sentir. Então, por isso que a situação não é por aí, de jeito nenhum, né? Então, se você parte para esse lado, dizer assim, olha, eu vou cortar o que você tem agora, se prepare, pai e mãe, durma com o quarto fechado, porque ele vai lhe matar. Não é isso? Ele vai matar. Mais perguntas? Todo mundo entendeu a palestra? Hoje se cogita que pode ser dado o celular. Hoje se cogita que pode ser dado o celular a partir dos 12 anos de idade para a criança. Mas a gente vê crianças bem, às vezes, de colo, os pais com a criança no colo e já com o celular. Existe, assim, a espiritualidade indica alguma idade para que possa ser realmente liberado? Olha, eu vou dizer uma coisa, quanto mais maturidade, maior é a evolução. Se o espírito tem maturidade, então o que é que acontece, né? Ele vai ver aquilo ali, pessoal, e isso não faz sentido não, sabe por quê? O mundo de onde ele veio, celular já é peça de museu. Ele não está nem interessado naquilo, está entendendo? E mesmo que a mãe mostre isso para uma criança,
o mundo de onde ela vê, ela já viu, não vai querer não, ela nem arquiva mais. Agora, os outros que vieram de mundos complicadíssimos, que são mundos tecnológicos, né? Onde a tecnologia substituiu o ser humano, esses não, esses são doentes. Porque quando a gente vai falar de mundo tecnológico, a gente sabe que foram mundos em que a robótica, a inteligência artificial tomou conta de tudo, viu? De tudo. Então, o ser humano se tornou mais frio ainda, porque tudo em sua volta, né? Empregada era humanoide, né? Que hoje já está chegando aqui na Terra. Funcionário não existia mais. Então, o contato com o ser humano tornou-se as pessoas doentes. Por isso que esses mundos não deram certo. Tiveram que ter um retrocesso, voltar para a interação de ser humano para ser humano, porque não dava certo de jeito nenhum. Então, hoje tem inteligência artificial até de pessoas que você perderam, você pede lá, né? A pessoa que produz a inteligência artificial, olha, faça minha mãe, que já morreu há 10 anos, conviver comigo. Pronto, ele vai fazer. Simplesmente, você vai se acordar de manhã, vai falar com o computador, que é a inteligência artificial, sua mãe vai responder e você vai ficar preso a isso pelo resto da vida. Então, isso é um caminho que eu não oriento a ninguém, porque quem partiu vai continuar evoluindo. Aí você quer conservar isso na inteligência artificial não serve para isso de jeito nenhum. Aí tem pessoas que estão pedindo inteligência artificial, uma esposa, né? Agora, já pensou? Porque não quer ter trabalho com a esposa mais. Está entendendo? Olha, produz a inteligência artificial, que é minha esposa. Ele vai se acordar de manhã, ela vai ouvir ele, conversar com ele vai discutir com ela com ele. Que loucura é essa? Para onde nós estamos partindo? Então, a inteligência artificial na medicina pode ajudar muita gente, como na agricultura também. Mas na questão de interação humana, o ser humano ainda é o melhor remédio, o melhor caminho. Tá certo? Muita paz para todos. Obrigado a vocês. Fiquem com Deus.